meninos, tudo bom? Bom dia, como vocês estão? Já estou com saudades de vocês. Hoje nós vamos para mais uma aula lá em português para a gente fazer aquele resumo, aquele breve resumo do que a gente viu durante esse capítulo, tá certo? Do nosso livro. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês para acompanhar nesse breve resumo e abrissem lá no capítulo da unidade 2, na página 24, certo? Vamos lá? Vamos juntos? Acompanhe aqui. Vocês viram que nós estudamos poema, nós estudamos encontro vocálico, onomatopeias, o uso das letrinhas M ou N e também vimos T ou D. Letras de canção, acento agudo, acento circunflexo e o nosso amigo tio. Então, vamos relembrar tudo isso. Como foi que nós vimos esse conteúdo, certo? Então, vamos começar pelo poema. Vamos lá. O poema, pessoal. O que é um poema? O poema é um texto com rimas, versos e estrofes. Quando eu falo assim, um poema de Sérgio Caparelli, desculpa aí, a Jiboia Gabriela, lá no livro de vocês, na página 44, que ele diz bem assim: o cachorro batatinha vai latir mesmo ou não vai? Abre a boca, fecha os olhos, ai, ai, ai. Vocês observaram que esse poema é um pequeno texto. Os versos do poema, eles são chamados de, as linhas do poema, que são chamados de versos. Aqui, o nome dado a cada grupo de verso que compõe um poema é chamado de estrofe, lembra que a gente viu? E as palavrinhas que combinam nós chamamos de rima. Então, o que é que eu preciso saber sobre o poema? É um texto com rimas, com versos e estrofes. Tranquilo? Beleza, vamos para o próximo. Então, nós temos aí no próximo encontro vocálico. Encontro vocálico? Sim. Lembram lá do alfabeto? Lembra que o alfabeto ele é composto por vogais e consoantes? E as vogais são A, E, I, O, U. Lembraram? Pois bem, vamos lá. Encontro vocálico, gente, é o resultado da junção de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Ela pode ficar na mesma sílaba ou ela pode ficar em sílabas separadas. Eu tenho aqui, coração. Cadê o encontro vocálico da palavra coração? O ão. Mas tem aqui o O e o A também. Sim, mas eles não estão juntos. É o resultado de junção de duas ou mais vogais juntinhas. Mamãe, uãe, loiro, oi, poeta, ué, oé, e perguntou. Certo? Então, encontro vocálico é quando eu junto vogais para formar, uma palavra, pode ser duas ou mais vogais, certo? Tranquilo? Vamos lá. O que é isso? Quem sabe me dizer o que é isso? Aqui são onomatopeias. Lembra que nós vimos o barulho do trânsito, o barulho da rua, lá no nosso livro, que falava sobre onomatopeias. A buzina do carro é uma onomatopeia, o barulho da buzina. Então, aqui eu tenho onomatopeias, são sons. Eu tenho o bzz, que é a abelhinha, não é? Eu tenho nhoque, o porquinho. Pio, o pintinho piando. Mé, a ovelhinha. E o au-au do cachorro, o latido do cachorro. Então, são chamados de onomatopeias. Vamos aqui. Depois de onomatopeias, nós vamos ter o uso das letras M ou N, T ou D. Não é? Vamos ver, então, o uso das letrinhas. Olha, de olho na nossa ortografia.
Prestem bem atenção. M antes de P e B e M em final de palavras. Como assim? Observe as letrinhas que aparecem imediatamente após as vogais nasais. Nasais? Sim, quando sai parte do som pela boca e parte do som pelo nariz. Vamos descobrir por que em algumas palavras aparece M e em outras N. Por quê? Vocês já sabem, não já? Sabem! Lembram, pessoal? Ó, M eu uso antes das letras P e B. E N de navio eu usarei antes das outras consoantes. Então, olha aí, ó. Pomba, compras, embrulhos, simples, presentes, sentimento, brinquedo, criança. Observem aí, qual é a letra que aparece após o M? Quem é que aparece após o M? Isso, é o B e o P. Então, em nossa língua escrita é uma regrinha geral, Geral, o uso do M antes do P e do P. Então, em frente das outras letras, nós vamos usar a letrinha N, mas antes do P e do B, nós vamos usar as letrinhas M. Tudo bem? Tranquilo? É igual quando a gente pegar o uso do T e do D. Eles têm os sons, lembra que a gente trabalhou? Eles têm os sons semelhantes, mas a escrita da letra é diferente, não é? Ó, dente, dem com D, ti com T, dente, tambor, tam com T, não é? Tranquilo? Isso aí pode passar, não pode? Beleza. Então, vamos para o próximo. Aí, nós temos aqui os nossos amigos acentos, né? O tio. Nós vamos ver o uso do tio. Nós já vimos o uso do tio, não já? Já sim. Vamos relembrar. O tio indica que as letras A e a letra O representam vogais nasais. Isso já sabemos o que é uma vogal nasal, não é? Quando eu pronuncio a palavrinha que parte do som sai pela boca e parte do som sai pelo nariz. Então, lembrando que eu só coloco o tio sobre as vogais A e sobre a vogal O. Olha os exemplos. Coração, melão, órgão, imã, leão, rã, irmão, irmã, lã, fã, refeição, pimentão e hortelã. Se a Pro tampar o nariz para pronunciar uma palavra dessa, ele vai sair com um som estranho, porque eu também preciso do nariz para pronunciar palavras com tio, porque representam vogais nasais, certo? Então, por isso que eu preciso utilizar parte do som sai pela boca, parte do som sai pelo nariz. E esse aí é o nosso amiguinho tio. Igual os nossos amigos agudo e circunflexo, como vocês mesmos dizem, o tracinho e o chapeuzinho, né, Pro? Assim? Então, você sabe que é uma sílaba tônica de uma palavra? Vocês sabem o que é uma sílaba tônica? O que é para uma sílaba tônica? Amanda, aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força. Theo, aquela sílaba que eu pronuncio com mais intensidade. Com mais intensidade? Sim. Café. Qual foi a sílaba que eu pronunciei com mais força? Hein? O que é sílaba? São os pedacinhos, ó, das palavrinhas, dos pedacinhos de letras que formam as palavrinhas. Café. Tenho quantas sílabas? Lembra que a Pro falou na aula que a gente esteve falando sobre palavras, que eu falei assim, ó, pronuncia a sílaba e vai vendo quantas vezes você abre a sua boca para pronunciar a palavra. Quando eu pronuncio a palavrinha café, eu abri minha boca, ó, quantas vezes? Café. 2. E qual foi a sílaba que Pro pronunciou com mais força?
com mais intensidade. Café. Fé. Por isso que a sílaba tônica das palavras é a sílaba que é falada com mais força, com maior intensidade. Aí, onde que entra o tio pro e o acento agudo? Como? O tio é um sinal. O tio não, perdão, gente. Onde que entra o agudo e o acento circunflexo? O tio foi o que a gente viu anterior. O acento agudo, pessoal, é o sinal que indica a sílaba tônica da palavra. E também ela vai indicar o som aberto. Lembra? Nas vogais A e na vogal E. E o acento circunflexo, ele indica a sílaba tônica e o som fechado na vogal A e na vogal E. Por exemplo, café, sim, eu uso o tio. E o que mais? Além do café, eu vou ter pé, muito bom. Eu tenho, além de pé, picolé. Agora com o tio, Pro, eu tenho o que com o tio? Eu tenho bebê, eu tenho tênis, eu tenho mês, não é? Tudo vai ter uso do tio. Do tio não, gente, do acento circunflexo. Pro hoje tá incutida com esse tio. É do acento circunflexo. Mês, bebê, tudo usa o acento circunflexo, que é esse acentinho aqui. Esse é o acento agudo. O tio que a Pro tanto tá falando é esse aqui. Tranquilo? Então, nós vimos, ó. Vamos lá, nós vimos poema, nós vimos encontro vocálico, nós vimos onomatopeias, uso das letrinhas M ou N, T ou D. Ah, Pro, letra de canção. Lembra que nós trabalhamos a letra da canção, o do coelhinho da Páscoa? Pois é, e lá no nosso livro nós trabalhamos a letra de canção do trânsito. Lembra? Acento agudo, acento circunflexo e o tio, que tanto a Pro fala hoje só no tio, não é? Suzane, não é Pedro? Tranquilo? Então, já que tá tudo tranquilo, a gente vai realizar a correção seguinte, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!